Muito bom dia a todos vocês que já estão conosco nesta manhã para participarmos da primeira aula da retomada da nossa escola bíblica dominical. Uma alegria muito grande podermos dar um reinício, nesta atividade da igreja que julgamos tão importante, de fato bastante importante para a nossa vida comunitária, que é o estudo da Palavra de Deus, o estudo das Escrituras, não é? A Bíblia diz que nós devemos nos aperfeiçoar na Escritura, conhecer a Palavra, para nos apresentarmos disponíveis para Deus usar a nossa vida, não é? Em todos os contextos onde vivemos, e para isso a gente precisa se debruçar, gastar tempo, ouvindo pessoas também, não é? Além daquilo que estudamos e lemos e meditamos em casa sozinhos. Então a nossa igreja, você sabe, você que é membro desta igreja, participa aqui, e para você que não é membro, está nos assistindo, é importante saber que nós valorizamos a Bíblia, amamos a palavra, cremos que ela tem uma supremacia na nossa vida, no sentido de nos orientar. Por isso nós, após quase 4 meses da não realização da nossa escola bíblica, dos nossos cursos, nós voltamos agora, e voltamos dessa maneira diferente, não é? Como você já sabe, como você tem participado dos cultos, das células, atividades com as gerações, agora a escola bíblica também online. E hoje, primeiro domingo de julho, nós estamos inaugurando esta fase. Então, daqui para frente, todo domingo, neste horário de 9h45 da manhã, nós vamos estar juntos, sempre com alguém ou um convidado de fora, como é o caso de hoje, ou alguém da igreja, vai estar ministrando, ensinando, dando uma aula da Bíblia para nós, de mais ou menos 30, 35 minutos, tá bom? Então vale a pena. E logo na sequência, o culto do Central Kids. Então, amanhã de domingo tem muita coisa boa acontecendo, não é? Hoje nós vamos iniciar com a presença de um convidado. E o tema deste convidado será a comunhão em tempos de isolamento. Nós não estamos podendo nos encontrar, não é? Mas a comunhão, a vida comunitária é fundamental para nós, para a Igreja de Jesus. Jesus, quando constituiu a igreja, ele já constituiu assim, não é? Em comunidade, em comunhão. Porque ele é um Deus de comunhão, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em comunidade. Jesus chamou os discípulos, não é? Jesus formou a igreja. A pergunta é, como é que a gente desenvolve comunidade, comunhão em tempos de isolamento? E como que nós respondemos a isso, não é? Como igreja? Como é que nós vamos preencher essa lacuna, esse buraco na existência da igreja? Quem vai falar hoje para nós, sem mais delongas, é o pastor Edilson Botelho. O pastor Edilson é formado inicialmente a sua graduação de teologia no nosso seminário, na FATIP, seminário da nossa denominação, em São Paulo. Depois ele fez seu mestrado, fez o seu doutorado, está fazendo o seu doutorado, e ele atualmente é pastor da Igreja Presbiteriana de Arapoti, no Paraná. E é uma igreja em célula, é uma igreja que ele tem pastoreado e conduzido em grupos pequenos também. Então, o pastor Edilson, ele também é um músico e ele canta muito bem, ele compôs vários cânticos que nós cantamos aqui na igreja, inclusive. E na quarta-feira você vai conhecer muitas das músicas, dos cânticos, vai cantar junto com ele. Por quê? Nós vamos fazer uma live na quarta-feira à noite com o pastor Edilson. Vai ser uma live de música e de testemunhos, de ministração de textos bíblicos. Vai ser muito, muito bom. Vai ser quarta à noite, às 8 horas, e você está convidado a participar. Então, sem demora, vamos à aula do pastor Edilson
sobre comunhão em tempos de isolamento. Bem-vindo, pastor Edilson. É uma alegria ter, ainda que à distância, não é? Porque essa aula foi gravada lá em Arapoti por ele, mas quem sabe logo em breve nós poderemos convidá-lo para estar pessoalmente aqui. Vamos, nesta hora, iniciar com uma oração a aula do pastor Edilson. Pai, nós oramos e pedimos que nesta manhã de domingo sejamos edificados como igreja através da vida do pastor Edilson e pela instrumentalidade dele conhecermos um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos vocês, meus queridos irmãos. Eu os convido a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E eu farei a leitura dos versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Convido a todos a curvarem a cabeça e vamos orar. Querido Pai Celestial, te damos graças pelo dom da vida, pela saúde. Te damos graças por esse dia que acrescentas à nossa vida. Pedimos humildemente perdão pelos pecados cometidos contra ti e oramos para que na tua infinita graça nos alcances neste momento no ensino, no estudo e aplicação da tua palavra. Abençoa a meditação do coração do teu servo. Ajuda-me a entregar a mensagem e meus irmãos a recebê-la. Oramos assim por amor de Jesus, a quem amamos, servimos e adoramos. Amém. Eu queria saudar os meus queridos irmãos da primeira IPI de Prudente. Meu abraço ao reverendo Evandro Lucchini, pelo convite amoroso, ao meu grande amigo Fábio Luiz, evangelista Fábio Luiz, e ao Conselho da Igreja por essa oportunidade de falar à comunidade dos irmãos. Como vocês sabem, eu conheci a IPI de Prudente ainda no final dos anos 70. Eu era seminarista lá em São Paulo, no seminário da IPI, e nós havíamos formado um quarteto. Éramos eu, o reverendo Ari Botelho, o reverendo Valdemar de Souza e o reverendo Oswaldo Prado. E nós fomos aí visitar a igreja de Prudente, cantar. Era o pastor, saudoso reverendo Lutero Damião. Eu voltei anos depois a convite do reverendo Paulo e estou falando a vocês agora a convite do reverendo Evandro. Muito bom estar com vocês. O tema que me deram esta manhã é comunhão no isolamento. E eu quero propor nesse estudo como viver em comunhão à distância. Em quase todas as cidades do mundo, os templos estão fechados. Cadê a igreja que estava aqui? Na maioria das cidades brasileiras, com raras exceções, a igreja teve o seu culto público suspenso temporariamente para a prevenção do contágio. Eu sinto falta da igreja, como todos vocês. Eu sinto falta do encontro, do abraço, do cafezinho, da voz da igreja louvando o Senhor, de ouvir as crianças correndo, agitando o ambiente. Olha, para muitas pessoas isso é o fim da igreja. A gente sem tempo, sem culto, com recursos financeiros diminuídos, o que será da igreja? No tempo da Reforma, os reformados definiram a igreja de uma maneira muito simples. A igreja é a comunhão dos santos. No século XVI, comunhão implicava, primeiro, em ser batizado numa igreja reformada, porque isso também valia como registro de cidadania.
também implicava em frequentar os cultos aos domingos e participar dos sacramentos, participar da ceia. Mas, gente, como viver em comunhão no isolamento? Porque a vida em comunhão está no DNA da igreja. Sem isso, ela murcha e seca. A comunhão com Deus e uns com os outros é vital para a igreja de Cristo. Mas o isolamento oferece uma grande oportunidade para refletirmos sobre quem somos nós, o que fazemos, por que fazemos e onde fazemos. Olha, não é a primeira vez e nem será a última na história que a igreja fica sem templo para se reunir. O nosso texto fala de cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano através de um certo Saulo de Tarso. Você já ouviu falar? E no nosso texto, a igreja recebe um adjetivo muito peculiar. E ele é usado uma única vez na Bíblia. Eles são chamados por Paulo de os do caminho. Agora, os cristãos, eu li um texto de Alexander Maclaren, que ele é um grande expositor do Novo Testamento, ele diz que os cristãos só começaram a ser chamados assim, ou seja, a palavra cristão começou a ser usada para identificar a igreja já quase no final do século I. Antes disso, eles foram chamados pejorativamente, por exemplo, de seita dos nazarenos, em Atos 24. Foram chamados de discípulos, de fiéis, de santos. Mas o nosso texto os chama de os do caminho. Por quê? Bem, primeiro porque havia uma afirmação de Jesus em João 14 que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus não indica o caminho, ele é o caminho. A segunda razão é que o Evangelho de Cristo mostrava um novo caminho. Os cristãos tinham um estilo de vida com valores completamente opostos aos valores da cultura grega e romana. Portanto, os do caminho eram o povo da segunda milha. Era gente que oferecia a outra face. Era gente que dava de comer ao inimigo e que obedecia os mandamentos de Cristo. Por isso eles eram os do caminho de Cristo. Eu conheci um livro escrito por Rodney Stark. Ele escreveu um livro intitulado O Surgimento do Cristianismo. E ele descreve como a igreja cristã cresceu em tempos de calamidade. Numa parte do seu livro, ele conta que o imperador Juliano, no IV século, numa tentativa de impedir a expansão dos cristãos pelo Império Romano, escreveu um documento onde estão registradas as seguintes palavras do imperador: eu penso que quando os pobres foram negligenciados e desprezados pelos sacerdotes, esses ímpios galileus se preocuparam e se dedicaram a si mesmos na benevolência. Esses ímpios galileus não só cuidaram dos pobres deles, mas também dos nossos. Todo mundo pode ver que a nossa gente não é cuidada por nós. A igreja cristã sempre cresceu em tempos de calamidade, porque os crentes consideram o testemunho do Evangelho muito mais importante do que as suas próprias vidas. Eles são os únicos que ficam para ajudar quando todos foram embora. Mas a terceira razão, porque os do caminho, é porque os cristãos do primeiro século não tinham endereço fixo. Eles estavam em toda parte, mas também em nenhum lugar. Por isso eles eram do caminho. Eles estavam no caminho e a caminho dos perdidos. Aqui em Atos capítulo 11, o nosso texto diz: os que foram dispersos
por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E é essa igreja nômade, perseguida, mas inspiradora, que nos ensina a viver num tempo em que não temos nossos templos. Alguns anos atrás, naquele livro escrito pelo Ed René-Kivitz, Quebrando Paradigmas, ele fala de 4 estruturas consideradas sagradas para uma boa parte dos cristãos: clero, templo, culto e domingo. O templo, ele diz, é o lugar sagrado, é o espaço oficial. Olha, não importa se é um edifício suntuoso, um galpão, uma garagem, o templo é onde Deus vai fazer as coisas, onde tudo vai acontecer. Fora dele, tudo é extraoficial. Mas ele falou do culto, que é a liturgia sagrada. Ali são cantados os hinos sagrados, os rituais sagrados, as ordenanças sagradas, a pregação sagrada, o ofertório sagrado. O domingo é o dia sagrado. São 24 horas que são de Deus, pertencem a Deus. Nesse dia não se trabalha, não se produz, não se conduz inconvenientemente e vive-se totalmente diferente do restante da semana. O clero, ele diz, é o agente sagrado. É aquela pessoa que sabe orar, que sabe visitar, sabe ensinar, sabe construir templos, sabe fazer o orçamento da igreja. É o chamado pastor onicompetente. E é interessante que numa parte do livro o Ed René sintetizou esse polinômio dessa maneira. O templo é a casa do Senhor. O culto, o trabalho do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. E o ministro é o anjo do Senhor. Só que a Escritura ensina que o santuário do Espírito Santo é o crente, em 1 Coríntios 6. E que a segunda-feira é tão sagrada quanto o domingo, conforme Romanos 14. O culto é mais do que uma liturgia de 1 ou 2 horas, em Romanos 12. Ele fala de um estilo de vida. E a igreja, o corpo de Cristo, é uma nação de sacerdotes. Cada crente é um ministro, um servo de Cristo, com o seu serviço ao reino de Deus. A grande pergunta é: como viver em comunhão em tempos de isolamento social? Quem somos? O que fazemos? Por que fazemos? E onde fazemos? Então, olha, não vá à igreja, seja igreja. E quando é que nós somos igreja? Deixe-me propor a vocês 5 possibilidades. Olha, nós somos igreja quando adoramos. Porque, em primeiro lugar, a igreja é um corpo de adoradores. Quando falamos em adoração, algumas pessoas pensam logo assim, num salão cheio de gente, com mãos levantadas, com uma banda na frente, o dirigente de louvor encorajando o auditório a participar da música, e no final do cântico um grande aplauso. Agora, para outros, a adoração é estar numa catedral suntuosa, ouvindo Castelo Forte é o Nosso Deus, acompanhado por um órgão de tubo maravilhoso. Só que os do caminho, que estavam sendo procurados vivos ou mortos por Saulo de Tarso, eles não tinham catedral, eles não tinham banda de louvor,
Aliás, eles se reuniam em casas, em pequenos grupos. Às vezes tinham que cantar baixinho para não chamar atenção. Mas eles adoravam. Porque adorar é ter o foco em Deus, é admirar a beleza e a santidade de Cristo, é exaltar e elogiar as virtudes de Cristo. Olha, Paulo e Silas estavam em Filipos, isso registrado em Atos 16, estavam pregando o evangelho quando uma mulher possuída de um espírito de adivinhação ficava atrás dele fazendo propaganda. Então Paulo, percebendo aquela perturbação, ele libertou aquela mulher e ela imediatamente parou de fazer adivinhação. Por essa razão, mais tarde, eles foram presos e torturados e açoitados e acorrentados a uma estaca no porão da prisão. E ali eles estavam isolados completamente. Então, já que eles não podiam pregar, não podiam escrever cartas, não podiam sequer dormir direito, fizeram a única coisa que lhes era permitido fazer: adorar. O nosso texto diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que os sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Veja, irmãos, cantavam louvores. Eles não tinham banda, não tinham sistema de som, não tinham coral, não tinha ministro de louvor. Era apenas 2 prisioneiros amarrados a uma estaca, exaltando a beleza, a glória e a soberania da pessoa de Cristo. Eu li um livro há alguns anos atrás, escrito por Dave Earley. Ele se chama Manual de Bolso para Liderar Pequenos Grupos. E ele pesquisou na Bíblia várias formas de adoração além do cântico. Por exemplo, ficar em silêncio diante de Deus, prostrado com o rosto em terra, dançando diante do Senhor, aplaudindo, erguendo as mãos, confessando pecados, fazendo ofertas. Agora, me diga, o que é que nos impede de fazer isso em casa? Porque o auditório é o mesmo, o auditório é de um. Olha, quer seja em um estádio com milhares de pessoas, ou apenas Paulo e Silas na prisão em Filipos, o louvor terá sempre o mesmo auditório. É aquele um que se assenta no trono. Cristo, em quem reside toda a plenitude da divindade. Então, se cantamos um cântico antes da refeição, ou na sala de estar da nossa casa, ou se cantamos no carro a caminho do trabalho, ou se simplesmente olhamos extasiados por um céu estrelado no meio da noite, ou se paramos para admirar um campo de trigo pronto para ser colhido, ou diante da imensidão do oceano, só pensando: Senhor, toda a terra está cheia da tua glória, eu te adoro. E quando fazemos isso, estamos sendo igreja fora do templo. Porque não é o templo que nos torna verdadeiros adoradores. E Deus procura adoradores nas casas, nas ruas, nas praças, no comércio, nas indústrias, nas estradas, no serviço público, nas florestas, nos rios, nos desertos, nos hospitais. Ele procura adoradores em qualquer lugar onde haja um filho, uma filha dele, um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um idoso, focando e exaltando a Jesus Cristo,
elogiando as grandezas de Deus. O isolamento imposto pela pandemia nos pede para redescobrirmos o valor da oração particular. É você e o auditório de um só, contemplando a beleza da santidade de Deus. Em segundo lugar, somos igreja quando intercedemos. Nos tempos da antiga aliança, Deus estabeleceu um lugar para a oração. Então, o tabernáculo, que era uma tenda feita de pele de animais, onde ficava guardada a Arca da Aliança, era ali que se adorava. Nos dias de Salomão, aquele santuário provisório foi substituído por um santuário de pedras, que foi erguido segundo o projeto de Deus. E quando o santuário foi erguido, dali por diante, toda a oração deveria ser feita ali. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, está escrito, a oração de Salomão. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Olha, gente, não era para orar em qualquer lugar, mas era neste lugar, no templo. O profeta Isaías, no capítulo 56, ele fala que esse lugar tinha um nome. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Fica muito claro aqui que, embora Deus estivesse em todo lugar, ele queria ser buscado na sua casa de oração. Então, o templo de Salomão eventualmente foi destruído. Flávio Joséfos, no seu livro, ele diz que foi destruído 470 anos, 6 meses, 10 dias depois da sua inauguração, no ano 587 a.C., pelos babilônios que invadiram a Jerusalém. Mas a nova aliança, Cristo substitui o templo. Ele não habita mais em santuários feitos por mãos humanas. Ele agora vive e recebe orações feitas num outro tabernáculo. Um tabernáculo, um santuário vivente, feito de pedras vivas. Em 1 Pedro, no capítulo 2, está escrito: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a igreja é o novo lugar onde Deus habita, por meio do seu Espírito Santo. E nós somos uma nação de sacerdotes. Por isso o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, escreve: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamartes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Igreja de Cristo foi chamada para encher as taças de ouro que ficam na presença do Altíssimo, com o incenso de nossas orações, porque elas vão perfumar a sala do trono. Agora, nós precisamos mesmo do tempo para isso, gente? É claro que não. Podemos fazer isso em nosso quarto,
no carro a caminho do trabalho. O agricultor pode orar diante da sua lavoura pedindo a chuva. O professor pode interceder por seus alunos para que aprendam. O médico pode interceder pelos seus pacientes para que sejam curados. A dona de casa pode interceder por seus filhos enquanto cozinha. Os do caminho podem interceder pelos perdidos para que venham a Cristo. Isso é ser igreja. Não é o templo que nos faz intercessores, mas é a boa vontade de orar. É o tempo que nós gastamos sendo sacerdotes uns para os outros. Mas nós também somos igreja quando ofertamos. A terceira dimensão do ser igreja é dar. Porque dar é uma forma de conjugar o verbo amar. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Amar é dar sem esperar recompensa. E isso é totalmente contrário à natureza humana. O apóstolo Paulo, recordando a palavra de Jesus em Atos 20, 35, ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha, Jesus mesmo ensinou seus discípulos a não se apegarem a nada. Por exemplo, em Lucas 6, Jesus disse: ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Por isso, dar é essencial. É essencial para a fé cristã. Porque é pela generosidade que o amor se revela. Irmãos, a generosidade move o mundo. Ela é mais forte que as moedas, que os bancos centrais, que as grandes economias. Ela é mais forte que os grandes impérios. Nada é mais inclusivo, mais inspirador, nada é mais contundente do que o ato de dar. E quando eu falo em dar, logo você deve estar pensando naquele ritual de levantar na igreja, pegar o seu envelope com uma quantia e ir ao altar do Senhor e ofertar para o sustento da casa de Deus ou para a obra missionária. Mas generosidade é mais do que dinheiro. Olha, nós podemos dar atenção, podemos ouvir pessoas, podemos ajudar a chorar, podemos repartir o que não faz falta para a gente, podemos repartir coisas que são muito preciosas e que nos farão falta demais. Nós podemos dar a nós mesmos, ao Senhor primeiramente, e depois aos necessitados. Eu gosto de uma frase de Jimmy Elliot, aquele missionário que foi assassinado no Equador pelos índios Aucas no final dos anos 50. No seu diário é uma famosa frase que ele escreveu um pouco antes de morrer. Disse Jimmy Elliot: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Cristãos são generosos porque a riqueza deles é inesgotável. É disso que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Seja a igreja dando generosamente. Mas, em quarto lugar, somos igreja quando ouvimos e meditamos e praticamos a palavra. Bem, isso é verdade, nós somos o povo da palavra de Deus. Somos o povo do livro, o povo dos mandamentos, o povo do evangelho. Até os demônios, quando querem zombar dos crentes, eles chamam a gente de Bíblia. Ele é Bíblia, ela é Bíblia. No livro de Atos, Lucas usa
às vezes a expressão "a palavra do Senhor crescia", para se referir à expansão da igreja cristã. Então nós somos o povo que nasce da palavra. Romanos 10. O apóstolo Paulo diz: "E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo." Nós somos alimentados e instruídos pela palavra. Jesus disse em João 6: "As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida." Nós somos um povo cujas decisões e os valores, os princípios, o viver e o morrer são determinados pela palavra. O Apocalipse diz: "Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam." Portanto, ser igreja é amar a palavra, é memorizar a palavra, é guardar e obedecer a palavra. O salmista, no Salmo 119, diz: "Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia." E no 105, verso 105, ele diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos." Não é o templo que nos faz o povo da palavra, mas é o quanto a palavra molda a nossa vida, nossas atitudes e nossas motivações. Ser igreja não é carregar a Bíblia debaixo do braço. Ser igreja é nascer da palavra, é viver da palavra, é obedecer a palavra e morrer pela palavra. Mas em quinto lugar, nós somos igreja quando vivemos em comunhão. E aqui está o ponto-chave do nosso estudo. Verdade, nós somos igreja quando vivemos em comunidade. Porque a igreja é a comunidade sem fronteiras. Eu li um livro de Robert J. Banks, intitulado A Ideia Paulina de Comunidade. E nesse livro ele descreve quão inclusiva é a comunidade cristã. Olha, todas as barreiras que separam os seres humanos são transpostos pela igreja. Por exemplo, a igreja transpõe a barreira da nacionalidade e cidadania. Diz o apóstolo Paulo: "Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito." Mas também a igreja transpõe a barreira de classes, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo, 1 Coríntios 7. Mas também a igreja transpõe a barreira intelectual. Está escrito: "Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento." A igreja também transpõe a barreira de gênero. Está escrito: "Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus." Mas a igreja também transpõe a barreira do histórico religioso. Está escrito: "Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas", em Efésios capítulo 2. Então, como é que a gente vive em comunhão? Como podemos incluir as etnias, as classes sociais, os diversos níveis de conhecimento na sociedade, as diferentes histórias de vida em tempos de isolamento social?
Ora, gente, no século XXI, nós somos a geração da virtualidade. Olha, há uma tendência de fazer tudo virtualmente. Hoje, a gente compra roupa, carro, a gente visita museus em várias partes do mundo, vai a praias que nós nunca estivemos lá, tudo pela realidade virtual. Você pode até viver numa cidade virtual com um avatar, uma imagem criada para representar você numa comunidade virtual. Será esse o futuro da igreja? Não, eu acho que não. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo excepcional. Ele vai passar. A gente só não sabe quando. No entanto, nós temos que criar estradas por onde o amor de Cristo possa passar e alcançar o último da terra. Uma coisa é certa, a realidade virtual é um grande desafio para a teologia reformada dos nossos dias. Ela vai ter que enfrentar esse assunto cedo ou tarde. Mas como viver em comunhão em tempos de isolamento social? Algumas sugestões bem simples. Primeiro, como eu disse antes, não vá à igreja, seja a igreja. Como você pode fazer isso? Adorando, intercedendo, ofertando, crescendo na palavra, mas vivendo em comunhão. E a primeira coisa é não perder o contato com a sua célula, com o seu pequeno grupo. Então, encontre o seu grupo no Zoom. Eu sei que não é a mesma coisa, mas, gente, isso é suficiente para a gente não perder o interesse na vida em comunhão. Olha, nós podemos repartir os nossos fardos, podemos contar uns aos outros as nossas alegrias, podemos orar uns pelos outros, pela cura de nossos irmãos. Nós podemos adorar juntos, porque Deus, o Espírito, junta as partes separadas e nos faz um corpo em Cristo. Pense bem, irmãos, se o Espírito Santo une o corpo de Cristo, que está lá no céu, ao nosso espírito aqui na terra, como é que ele não vai juntar crentes na mesma cidade? Pelo Zoom. Então pense na ideia de um jantar ou de um almoço com alguém à distância. Como é que a gente faz isso? É simples. Olha, para uma refeição ser prazerosa, nós precisamos de duas coisas: comida saborosa e uma boa prosa. Então, faça a comida na sua casa, o seu amigo ou o seu irmão faz a comida na casa dele, e vocês ligam o celular e almoçam juntos, ou jantam juntos, conversando como se a gente estivesse mesmo na mesma mesa, comendo os mesmos alimentos. Eu costumo fazer isso com minhas filhas. Eu moro aqui em Arapoti, no Paraná, tenho uma filha que mora em Ponta Grossa, fica 2 horas de viagem da nossa casa, e a nossa filha que mora lá em Bertioga, no litoral de São Paulo. E são 7 horas daqui de casa. Então, o que a gente faz? A gente põe a comida na mesa, ora, e ligamos para elas. E ficamos batendo papo, assim, como se a gente estivesse almoçando juntos, aqui, uns com os outros. Faça isso também. Olha, comemore aniversário online. Isso é uma maneira de manter o interesse na vida em comunidade. Um dia desses fizeram uma coisa assim, o aniversário de um irmão aqui da nossa igreja, a mãe juntou toda a família no Zoom, eu estava junto, tinha umas 20 pessoas na tela, ele estava no quarto, não sabia de nada, aí quando todos estavam lá, eles o chamaram. Aí ele entrou na sala, era o Davi, que completava 18 anos, e quando ele entrou na sala e viu toda aquela gente, aqueles quadrinhos na tela da TV, ele não aguentou e caiu no choro de tanta emoção. E eu já vi isso acontecer várias vezes. O pessoal está fazendo assim, aniversário pelo Zoom. Eu tenho um dos nossos grupos que pensou numa coisa muito legal. Eles fizeram assim, um amigo secreto entre as famílias da célula, famílias do grupo.
E então cada família tirou uma pessoa do grupo. Só que era segredo, ninguém sabia quem tirava quem. Então eles faziam assim, a pessoa que havia sido escolhida, sorteada, preparava um lanche no dia da célula e levava na casa da pessoa, daquele irmão que é membro da célula, todo mundo de máscara e tal, e entregava o lanche no período da tarde e fazia uma oração por aquela família. Então, batia na porta, Deus te abençoe, está aqui o seu lanche, fazia uma oração e voltava para casa. E à noite, depois da reunião da célula, depois do Zoom, cada um abria o seu lanche, o lanche que havia ganho dos seus irmãos. Foi uma festa, foi um momento muito especial. Olha, gente, não é o templo que faz a comunhão, mas é o tempo e a atenção dada uns aos outros. Eu lembro de uma frase de Rick Warren, quando ele diz assim: a melhor maneira de demonstrar amor é dedicar tempo. O melhor tempo para amar é hoje. E o melhor objeto de amor são pessoas. E eu quero terminar essa meditação breve com uma história que eu li uns anos atrás. Era de um missionário que deu uma Bíblia a um jovem que ele estava evangelizando numa tribo, um povo no interior da África. Aquele moço ficou tão alegre, pegou a Bíblia e saiu correndo. Então, passado alguns tempos, ele encontrou aquele rapaz e perguntou se ele estava lendo a Bíblia. O rapaz falou: todos os dias, missionário. Só que ele olhou direito e percebeu que haviam sido arrancadas várias páginas da Bíblia. Aí o missionário disse: poxa, meu irmão, eu dei essa Bíblia para você esperando que você tivesse cuidado com ela. Mas olha o estado em que ela está. Ela está toda rasgada. O jovem olhou e disse: não, pastor, não é o que o senhor está pensando. Eu não sou relaxado, não. Esse livro é tão precioso que ele não podia ficar só comigo. Então eu dei umas páginas para os meus pais, e outras para os meus irmãos, e outras para alguns amigos meus. E depois eu troco as páginas entre eles. Assim, todos podem ler a Bíblia. O apóstolo Paulo afirma na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, mesmos são a nossa carta, escrita no coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Deus quer suas cartas fora do templo, circulando, para que o mundo todo leia em nós a seguinte mensagem: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O isolamento vai acabar, cedo ou tarde. Mas enquanto isso não acaba, nós somos a igreja. Nós somos o povo que gasta tempo, que dá atenção, mesmo por um celular, por um aplicativo de Zoom, mas a gente chega lá. Nós nos fazemos presentes na vida das pessoas, levando o grande tesouro, sendo a carta de Deus ao mundo, até que o último da terra seja alcançado. Que Deus nos abençoe, que esse estudo possa ter aberto a mente de vocês e desafiado vocês a viverem em comunhão em tempos de pandemia. Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, o que acharam? Foi uma bênção esse tempo de estudo.
Obrigado, pastor Edilson, por ter nos ensinado nesta manhã, ter nos trazido ao entendimento, conhecimento a estes conceitos da palavra de Deus. Deixa eu falar para você que no próximo domingo, nesse mesmo horário do início, 9h45, nós teremos o pastor José Roberto Cristofani. Pastor José Roberto é um professor na área de teologia, pastor também, e ele vai falar sobre a vida de Jesus dos 3 evangelhos, 3 dos 4 evangelhos. Ele vai analisar Jesus dentro de 3 evangelhos. Então é a vida de Cristo na perspectiva dos evangelhos. Vai ser muito, muito bom. Então, no próximo domingo, e não se esqueça, quarta-feira, a live com o pastor Edilson, que acabou de dar essa aula para nós. Domingo, 9h45, pastor José Roberto Cristofani. E assim nós vamos todos os domingos daqui para frente, até o dia que a gente retornar em aula presencial. Deus abençoe e agora vamos assistir o culto Central Kids com o pastor Mateus e a sua turma. Tchau!